Marcelo, nessa questão do empreendedorismo, né, nos últimos 2 anos, quem tem esse ramo, quem está nesse ramo, né, trabalha nesse ramo, passou por um período muito delicado que foi a pandemia, né, que foi complicado para todo mundo, basicamente. Como que foi dentro das tuas empresas esse momento? Como que tu fez? As saídas que você enfrentou para poder sair de tudo isso? Dentro do que foi essa pandemia, realmente foi difícil para todos. E né? só pontuar um negócio que, no teu caso, ainda foi um pouco mais sério, porque os hotéis eles tiveram que fechar totalmente. Eu fiquei assim dividido, né? Ruim por um lado e melhor pelo outro, né? Porque na questão da comercial Manuelito, como era produtos veterinários, a gente entrou naqueles comércios de necessidade, né? Então, assim, era medicamentos para animais, então a gente não enfrentou diretamente essa questão da pandemia, como outros comércios enfrentaram, no meu caso, o hotel, que foi afetado assim bruscamente, como também a Ortobon, né, que teve que fechar, que não eram produtos de primeira necessidade. Mas a Ortobon poderia fazer vendas online. Bom, sim, aí no caso a gente se reinventou, não só a gente, como todo o comércio, né? Tem estudos aí de que o Brasil, o mundo, né, com essa pandemia, principalmente o Brasil, avançou aí quase 20 anos em termos de acesso à internet, porque todo mundo não tinha Instagram, a maioria das pessoas não tinha Facebook, não fazia venda por WhatsApp, não sabia o que era grupo. Então, todo mundo aprendeu a se virar. Teve que se virar, surgiu essa questão de um novo negócio que é a entrega, né? O delivery, né? E assim, foi muita dificuldade, porque tanto por um lado eu tinha a oportunidade de estar aberto por um, mas por outro, né? A hotelaria ela foi afetada assim enormemente. Até hoje ainda a gente tem resquícios, né, dessa situação, né? Ainda não voltou à normalidade. A hotelaria ela ainda está em passos lentos, né, principalmente para a gente aqui, porque para a região litorânea, região turística, não, né? Isso aí já aqueceu o suficiente, né? Aí nós aqui do turismo do trabalho, como a gente diz, né, o hotel hoje é muito vendedor, representantes, e as empresas, né, se adequaram a essa realidade de venda por internet, por WhatsApp, identificaram uma redução de custos nisso aí, né? Tem um vendedor na estrada, com custos, com riscos, né? Gastando dinheiro em hotel, aumentando os custos ali da empresa, eles estão tentando fazer essa questão da venda, continuar com essa venda online, né? Mas aos poucos, né, vai retornar, porque muitas empresas não vão ficar nesse online, quem ficar vai perder a concorrência, porque a pessoa está ainda com sede daquele contato, né, visual, a presença do representante, a pessoa que vai realmente lá, dar uma assistência melhor, e aos poucos você está retornando. Mas realmente foi um momento muito difícil, né, para todos nós, independente de estar aberto ou não, teve uma redução enorme, né, dos recursos. Na questão da hotelaria, com aqueles projetos do governo federal, a gente colocou, né, os funcionários naquele programa, né, que a gente tinha, que você colocava 50%, né, 75%, até 75%, e de uma certa forma ajudou, mas ainda tem muita coisa para ser feita para poder a gente se livrar totalmente desses 2 anos terríveis, né, para o mundo inteiro, né, foi realmente horrível. Mas tu acha que a maior dificuldade foi quando voltou para tentar caminhar novamente tudo de novo, nessa questão, principalmente do hotel, né? Porque, querendo ou não, demorou um pouco para, pelo menos, voltar a ter um fluxo razoável. Porque é o seguinte, hotel, a gente não ficou nesse 50%, né? A gente tinha aquela grande dúvida, se fechar, você perde o foco do trabalho, né? As coisas, né, vão ficar lá se estragando, o fato de alguma pessoa ou outra estar passando, não ter mais, estar fechado, corre aquele, fechou, está fechado, e você ter que retornar novamente é muito mais complicado. Então a gente fez um esforço, né, buscando recursos de outros empreendimentos e aplicando lá para poder manter o negócio aberto, pensando também nos funcionários, né, na equipe que ali estava, e apostando de que com certeza aquilo ali ia se encerrar e nós íamos voltar à nossa vida normal, né? Então foram 2 anos aguardando esse momento, né? Que não foram fáceis e que hoje está lá essa conta para ser combatida ainda, mas de qualquer forma a gente manteve o negócio aberto e segurou o nome, segurou o empreendimento, e a gente é muito mais fácil você deixar ele funcionando mesmo que de forma, como eu poderia dizer, difícil, né? Complicada, do que você realmente fechar as portas e ter que reabrir novamente, que muitos hotéis fecharam, né? Muitas pousadas,
principalmente em Fortaleza, nas regiões praianas, fecharam realmente que não aguentaram estar com as portas abertas. Nem colocando o pessoal naquele programa do governo, eles conseguiram segurar, né? Até porque você criava um passivo no sentido de que você tinha que manter o funcionário pelo mesmo período que você manteve ele naquele programa, né? Então, tinha aquela incógnita, né? Será que quando voltar eu vou conseguir manter esse pessoal pelo período que eu mantive ele no programa? Né? Então, tem toda uma historiazinha e arriscar. É a hora do cara que tem a visão, né? Que é o empreendedor, arriscar. Né? Colocar tudo que você tem, como a gente fazia esses cursos no Sebrae, e a gente fez alguns cursos mais avançados, o Empretec, e é como eles colocavam a prova lá. Se o seu negócio tiver, se você tiver que aplicar tudo que você tem em reserva no seu negócio para poder ele não fechar, você faria isso aí, apostando que o seu negócio poderia dar certo? É mais ou menos por aí, né? A gente procurou aplicar o que tinha de reservas, mesmo vindo de outros negócios, vindo nosso mesmo, mas para manter o negócio aberto. Porque nós tínhamos aquela visão, aquela coisa que vai dar certo, vamos passar por isso, vamos chegar lá. E graças a Deus a gente começa a ver hoje as pessoas voltando, a hospedagem melhorando. Enfim, aí é uma luta para frente. É aquelas dificuldades, é aqueles desafios, é aquelas decisões que você tem que ter e que é aquele estalo. Ou vai ou fica. Se não vai, fecha logo, mas você tem que acreditar. Tu começou na vida empreendedora em 91, né? Isso. Em 91, aí fez uma hortinha ali. Naquele intervalo do Martimag, que eu estava no Martimag, eu tive uma oportunidade de fazer plantio de tomate na época, né? E a gente sempre tinha buscar recursos, né? Tá ali trabalhando, tal, família muito grande, 12 filhos, né? O pai sempre, que hoje a gente agradece aquela forma de criar, colocando o cabo para ir para frente, não dando o peixe sim a vara para pescar, né? E a gente sempre teve como eu poderia dizer, essa visão nesse aspecto. Então a gente teve essa oportunidade de fazer e a nossa produção a gente vendia ali no mercado público, né? Isso no início. Aí a gente já teve também, logo quando a gente começou com a granja e tudo, a gente tentou alçar plantações maiores, questão do tomate, mas como é uma cultura muito complicada e se você não é do ramo totalmente, foi um dos aprendizados muito grandes que nós tivemos, né? Porque ou você está dentro do ramo para estar tendo uma produção mensal, ou você não está, porque quando você chega ali no pessoal que compra ali frutas ali em Fortaleza, ela tem toda uma... Na Ceasa. Na Ceasa, tem todo um esquema, né? Quem é do ramo quem não é, eles maltratam até o cara só não faz dar o produto, né? Então, assim, foi uma experiência, né? Que até o momento, quando estava pequeno ali, foi interessante, né? Que você fazia ali mesmo aquele trato local mesmo, mas quando você vai alçar situações maiores, aí você tem toda essa situação. Como você não poderia ter uma produção anual, porque aqui não permite isso, né? Aí é preferível você afastar, sair do negócio e buscar outras situações. Mas foi uma experiência interessante. Pronto. Aí, no caso de 91 para cá, o maior desafio que suas empresas enfrentaram foi a pandemia? Pandemia. Foi um dos maiores desafios que nós enfrentamos. Não, todos nós, né? Todos os comerciantes, todos os empreendedores, foi um dos grandes desafios. Tanto pelo fato do negócio em si, né? Como também pelo fato emocional, né? Você vendo amigos morrendo, familiares, parentes, amigos próximos, aquele terror, né? Colocado pelas redes, pela imprensa. Sim, tudo aquilo ali foi muito desgastante, né? Parte emocional, como também nessa parte comercial também, né? Eu tive o desprazer de pegar a Covid, né? Ainda fui internado em 5 dias, né? Mas, assim, terrível, né? São situações complicadas. Graças a Deus não precisei ser entubado, né? Nem de oxigênio. Mas foi uma experiência também muito desagradável, né? Mas, felizmente, né? A gente conseguiu vencer, como muitos outros não conseguiram, né? E a gente agradece muito a Deus de estar aqui hoje, podendo estar conversando, falando um pouco do nosso negócio, da nossa experiência e colaborando de qualquer forma com as pessoas que estão aí nos assistindo.